Deixa eu começar com uma verdade que quase ninguém quer ouvir. Se você chega todo fim de mês sem dinheiro, o problema não é o fim do mês. O problema começou muito antes. O dinheiro não acaba de repente. Ele vai sendo corroído aos poucos, em silêncio, decisão após decisão, até sobrar apenas a frustração e aquela sensação de não sei para onde foi. E é exatamente isso que mais confunde as pessoas. Elas acham que o dinheiro some. Não some. Ele obedece. Ele segue comandos. Warren Buffett sempre deixou isso claro. O dinheiro é um reflexo ampliado do seu comportamento. Se você chega sempre no mesmo ponto, fim do mês, conta vazia, ansiedade, isso não é azar, é padrão. E padrões só mudam quando alguém tem coragem de olhar para eles sem desculpa, sem auto-engano e sem romantizar a própria bagunça. Se esse vídeo apareceu para você hoje, numa sexta-feira, talvez seja o melhor momento possível para finalmente entender o que está acontecendo com o seu dinheiro, antes que o próximo mês termine exatamente do mesmo jeito. Se isso já descreveu sua realidade, se inscreve agora. Esse canal existe para falar do que ninguém fala. E o mais curioso é que quase ninguém percebe isso em tempo real. O dinheiro vai embora enquanto você está ocupado vivendo. Você trabalha, resolve problema, enfrenta trânsito, cumpre obrigação e no meio disso tudo vai tomando decisões automáticas. Ninguém acorda pensando, hoje vou me sabotar financeiramente. Mas é exatamente isso que acontece quando você vive no piloto automático. Warren Buffett sempre disse que o maior risco não é o mercado, é a falta de consciência. Quando você não presta atenção no que faz com o dinheiro, ele vai embora obedecendo hábitos, não intenções. E intenção sem controle não paga conta nenhuma. Existe um detalhe que quase ninguém percebe quando fala sobre dinheiro. O problema nunca começa no fim do mês. O problema começa no início. Começa quando você recebe e sente alívio. Alívio é perigoso, porque ele desliga o pensamento. Ele cria a ilusão de que está tudo sob controle. Warren Buffett sempre desconfiou de alívio fácil. Ele dizia que conforto demais no curto prazo cria fragilidade no longo prazo. Quando o dinheiro entra e você não define um destino claro para ele, alguém ou alguma coisa vai definir no seu lugar. E geralmente não é algo inteligente. Esse vídeo não é sobre ganhar mais agora, é sobre parar de perder antes mesmo de perceber. A maioria das pessoas acredita numa mentira confortável. Eu chego sem dinheiro porque ganho pouco. Warren Buffett observou algo muito mais cruel ao longo de décadas. Pessoas dobravam o salário e continuavam quebradas. O problema não é quanto entra, é o quanto fica. Sempre que a renda sobe, o padrão de vida sobe junto e quase sempre sobe mais rápido. Um aluguel um pouco maior, um carro que agora faz sentido, pequenos luxos que parecem inofensivos. E quando o mês acaba, o dinheiro acaba junto. De novo, Buffett nunca confundiu conforto com inteligência financeira. Ele viveu por décadas na mesma casa, dirigiu carros simples e repetia algo que muita gente odeia ouvir. Não é sobre ganhar mais, é sobre precisar de menos. Enquanto você achar que o próximo aumento vai resolver sua vida, você estará sempre empurrando o problema para frente. E o problema cresce no escuro. Existe algo ainda mais perigoso do que ganhar pouco. Ganhar o suficiente para achar que está tudo sob controle. Esse é o ponto onde muitas pessoas inteligentes ficam presas por décadas. Elas não estão quebradas o bastante para mudar.
nem organizadas o bastante para prosperar. Buffett observou isso em executivos, médicos, advogados, pessoas altamente capacitadas, mas emocionalmente frágeis diante do consumo. Quanto maior a renda, maior a tentação de transformar desejo em obrigação. E quando tudo vira obrigação, o dinheiro deixa de ser ferramenta e vira apenas combustível para manter uma vida que você não consegue reduzir. Ganhar pouco não arruína ninguém. O que arruína é gastar sem estrutura. Buffett observou durante décadas que pessoas não quebram por falta de oportunidade, mas por excesso de permissividade consigo mesmas. Quando a renda sobe, o erro comum é elevar o padrão de vida antes de elevar o padrão de decisão. O dinheiro começa a servir o ego, não a estratégia. E quando isso acontece, cada aumento vira apenas um anestésico temporário. Você sente que está progredindo, mas continua no mesmo lugar financeiro. A renda pode crescer. Se o comportamento não muda, o resultado não muda. O dinheiro raramente acaba em grandes decisões. Ele morre nas pequenas. Assinaturas esquecidas, parcelas normalizadas, compras emocionais travestidas de merecimento. Cada despesa isolada parece pequena. O conjunto é devastador. Warren Buffett sempre falou sobre margem de segurança, e isso vale muito mais para a vida pessoal do que para investimentos. Se você vive no limite todo mês, você não tem margem nenhuma. Um imprevisto vira pânico. Uma emergência vira dívida. Chegar no fim do mês sem dinheiro não é só um problema financeiro, é um problema psicológico. Você vive reagindo, nunca escolhendo. E quando você vive reagindo, alguém sempre decide por você. O banco, o cartão, o boleto. O verdadeiro problema das despesas mensais não é o valor, é a repetição. Um gasto único dói uma vez. Um gasto recorrente dói todos os meses. Silenciosamente. Você não sente o corte, só sente o sufoco. Buffett sempre evitou compromissos fixos desnecessários porque sabia: quem controla seus custos, controla sua liberdade. Cada despesa fixa é um sim que você deu no passado e que hoje continua cobrando obediência. E o dinheiro não pergunta se você ainda concorda. As despesas mais perigosas não são as grandes, são as que você não questiona mais. Buffett sempre revisitou seus próprios custos, mesmo sendo bilionário. Não por necessidade, mas por princípio. Quando você não revisa, você aceita. E aceitar gastos recorrentes sem reflexão é o equivalente financeiro de assinar um contrato sem ler. Pequenos vazamentos constantes destroem qualquer barco, não importa o quão grande ele seja. Existe um motivo psicológico para o fim do mês doer tanto. Ele expõe a realidade. Durante o mês, você consegue fingir controle. No fim, os números falam sozinhos. Buffett sempre teve obsessão por números simples, porque eles não mentem. Se todo fim de mês você sente ansiedade, isso é um sinal claro. Seu sistema financeiro pessoal está mal desenhado. Não é falta de esforço, não é falta de inteligência, é falta de estrutura. Pessoas inteligentes podem ser financeiramente desorganizadas por anos, porque confundem renda com segurança. Segurança vem de previsibilidade, e previsibilidade só existe quando suas despesas são menores do que sua capacidade real, não a imaginada. O fim do mês não cria o problema, ele apenas revela. É como um espelho que você tenta evitar durante semanas, mas que aparece inevitavelmente. E quando aparece, não tem argumento emocional que funcione.
Buffett sempre confiou em números porque números não negociam. Eles mostram a realidade sem pedir desculpa. Se todo fim de mês traz tensão, isso é um dado. Ignorar dados nunca foi uma boa estratégia, nem nos negócios, nem na vida. O fim do mês é um teste psicológico. Ele mostra quem vive baseado em números e quem vive baseado em esperança. Esperança não fecha a planilha. Buffett sempre confiou mais na previsibilidade do que na sorte. Quando você chega no fim do mês contando os dias, isso não é azar. É um sinal claro de que suas decisões estão acontecendo tarde demais. Quem decide antes, dorme melhor depois. Warren Buffett resumiu a vida financeira inteira em uma frase simples: não gaste o que sobra depois de investir. Invista o que sobra depois de gastar. Parece simples? E é, mas quase ninguém faz. A maioria faz o oposto. Gasta primeiro, vive, se diverte e tenta ver se sobra no fim do mês. Nunca sobra. Quem chega sempre sem dinheiro não precisa de mais renda. Precisa inverter a lógica. Antes de qualquer gasto, precisa existir uma decisão consciente. Quanto do meu dinheiro não é negociável? Esse valor é a sua linha de sobrevivência. Sem isso, todo mês será uma repetição do anterior. O motivo pelo qual essa regra parece tão difícil é porque ela exige que você decida antes de sentir vontade. A maioria das pessoas decide depois do desejo, depois da emoção, depois da compra. Buffett sempre tomou decisões financeiras quando estava calmo, nunca quando estava empolgado. Quem espera sobrar dinheiro está apostando na própria disciplina futura. E a experiência mostra: disciplina futura quase nunca aparece quando a decisão já foi adiada. A regra é simples porque ela protege você de si mesmo. Separar antes de gastar elimina negociação emocional. Buffett nunca deixou decisões importantes para o momento de excitação. Ele eliminava a escolha. Quando você vê se sobra, você está apostando contra sua própria natureza humana. E essa é uma aposta que quase ninguém vence consistentemente. Automatizar o básico não é rigidez, é inteligência aplicada. Buffett nunca acreditou em soluções mágicas. Ele acreditava em processos simples, repetidos com disciplina. Se você quer parar de chegar no fim do mês sem dinheiro, comece assim. Reduza drasticamente o que é recorrente. Elimine o que não traz valor real. Crie uma sobra automática, mesmo que pequena. Não é sobre viver mal, é sobre viver com clareza. Viver abaixo do que você pode não é privação, é liberdade. Quanto menos você precisa, menos refém você se torna. E isso muda tudo. Não existe transformação financeira sem algum nível de desconforto inicial. Mas existe algo pior do que o desconforto de mudar: o cansaço eterno de repetir o mesmo erro. Buffett nunca buscou prazer imediato. Ele buscava tranquilidade de longo prazo. Quando você reduz o que é recorrente, você não está perdendo qualidade de vida. Você está comprando tempo, margem e paz. E paz financeira não vem de quanto você ganha, vem de quanto você consegue manter sob controle. Disciplina financeira não é força de vontade diária, é arquitetura. Buffett sempre construiu sistemas simples para não depender de motivação. Quanto menos decisões emocionais você precisa tomar, menos erros você comete. A verdadeira maturidade financeira é quando o dinheiro deixa de ser um assunto constante na sua mente. Isso só acontece quando ele está organizado. Se você chega todo fim de mês sem dinheiro, isso não define quem você é, mas revela como você tem vivido. Warren Buffett
nunca construiu riqueza tentando impressionar ninguém. Ele construiu segurança tentando entender a si mesmo. O fim do mês não precisa ser um momento de medo. Pode ser apenas mais um dia comum, se você decidir mudar o sistema. O dinheiro não resolve a vida, mas a falta de controle sobre ele destrói a paz. A pergunta é simples: você vai deixar o próximo mês terminar do mesmo jeito? Ou vai usar esse desconforto como ponto de virada? Chegar no fim do mês sem dinheiro não é um destino, é um sistema mal ajustado. Sistemas não mudam com motivação, mudam com decisões repetidas. Warren Buffett nunca tentou prever o futuro, ele tentou se preparar para ele. E preparação começa quando você para de fingir que está tudo bem e assume o controle do que é simples, mas essencial. O próximo fim de mês vai chegar de qualquer forma. A única pergunta é: você vai chegar lá do mesmo jeito ou um pouco mais consciente do que está fazendo com a própria vida? Se esse vídeo fez você se sentir desconfortável, ótimo. Desconforto é o primeiro sinal de clareza. Buffett nunca prometeu atalhos, ele prometeu solidez. Se você quer parar de chegar no fim do mês no limite, precisa parar de tratar o dinheiro como algo emocional e começar a tratá-lo como um sistema. Se esse conteúdo fez sentido para você, se inscreve no canal. Aqui a gente não vende ilusão. A gente constrói clareza, um vídeo de cada vez.